Muito bem, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Grids e essa aula aqui promete ser uma aula também mais curta, mais rápida para vocês entenderem como funciona a simetria e a quebra de padrões e como que a gente pode usar isso a nosso favor nas composições e manipulações que a gente faz, ok? Basicamente, pessoal, a simetria é muito mais fotográfica, eu diria, tá? Muito mais fotográfica do que manipulada, tá? Quando a gente quer, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, ela é completamente simétrica, ela é muito simétrica. Se a gente traça aqui, ó, vou pegar as minhas guias aqui. Se a gente traça, põe uma guia aqui no centro da imagem e outra na vertical e uma no centro da imagem na horizontal, a gente consegue perceber que os quadrantes formados são quase idênticos. Ah, Fábio, mas eu estou vendo que aqui tem essa parte aqui e aqui não tem. Bem, não vamos olhar para esses detalhes, esses pormenores. A gente tem que olhar para um todo, uma visão macro. E, gente, cá entre nós, todos os quadrantes aqui estão perfeitamente simétricos. Ou, assim, olhando sem refinamento, sem refinar cada parafuso, você não vai fazer isso. Você vai olhar para um macro. Tá muito semelhante. Isso é uma simetria, tá? Na fotografia, usa-se muito esse recurso fotográfico, de fotografar, por exemplo, teto de igreja, aqueles vitrais de igreja, que geralmente tem um mosaico aqui, são mosaicos bem simétricos, as colunas de uma estrutura, na arquitetura, como vocês podem perceber nessa foto, é muito utilizada, porque as colunas de uma estrutura grande faz com que a fachada ou toda a estrutura, 100% da estrutura, seja muito simétrica, porque a arquitetura geralmente é muito simétrica. E vocês podem perceber que quando uma arquitetura não é tão simétrica assim, geralmente são as que mais chamam a atenção. A gente vai falar disso quando a gente chegar na parte de quebra de padrões, beleza? Mas a simetria, eu diria que é muito mais fotográfica do que manipulada. A quebra de padrão, a gente já pode usar muito mais a nosso favor quando a gente estiver fazendo composições, porque a quebra de padrão é fantástica para guiar o olhar do seu espectador justamente para o objetivo que você quer naquela imagem. O objetivo, ou o foco, ou o centro de tensão vai ser exatamente naquela quebra de padrão que você vai chamar. Tá tudo muito simétrico, mas um detalhe do lado de cá, por exemplo, um detalhe nesse quadrante aqui, faz você olhar para ele e não olhar para os outros com tanta atenção quanto ele. Por exemplo, se nessa imagem aqui, claramente a gente vê que isso é uma estrutura muito alta e a pessoa está tirando foto de baixo dela. Claramente, se você tivesse aqui, por um exemplo, tá? Vou pegar minha canetinha aqui para tentar desenhar algo aqui para vocês rapidamente. Esse brush está um pouquinho grande, tá? Vamos supor que você tivesse aqui, ó, desse lado, uma ave, tá? Passando por aqui na hora dessa fotografia, tá? Essa ave está passando aqui rapidamente, o pessoal está olhando para cima, tirando a foto e rapidamente essa ave passa aqui. Vamos supor que seja uma pomba ou uma águia, alguma coisa. Com toda certeza, esse objeto quebraria o padrão de toda a simetria que tem nessa estrutura, nessa estrutura, nessa estrutura e nessa estrutura. As guias de uma simetria te levam para um lugar em comum, tá? E esse lugar em comum, quando é quebrado por algum objeto, algum ser vivo ou qualquer outra coisa visual, o seu olhar tende a ir para o objeto. Então veja bem, quando a gente tem algo simétrico e quer fazer uma propaganda, uma imagem que chame atenção para uma pessoa ou para um. Vamos falar de publicidade. Você está fazendo uma publicidade, vamos supor, de cuidados com criança. Vamos supor, tá? E aí você tem um campo verde bem simétrico, retinho, bonitinho, e talvez uma cerca de arame farpado bem simétrico também, rodeando todo esse campo, tá? Todos os lados talvez até visto por cima, tá? Fotografado por cima. E todos os lados desse campo verde são exatamente iguais. Então, verdinho no meio, verdinho aqui, verdinho aqui, verdinho aqui, e em volta de todos os quadrantes uma cerca de arame farpado, tá? E desse lado aqui, uma pessoa adulta, desse lado aqui uma pessoa adulta, desse lado aqui uma pessoa adulta, e desse lado aqui uma criancinha muito próxima à cerca de arame farpado.
Todos os quadrantes são praticamente iguais, mas existe um elemento que faz você prender o seu olhar nele, a criança perto do arame farpado. Por quê? Ah, mas você usou uma criança em perigo e tudo. Não, não, não. Eu poderia usar, sei lá, um toco, ou uma árvore, ou um ovo. Qualquer coisa que eu colocasse quebrando esse padrão em um local diferente, ou um pouquinho mais inclinado, que gere um desconforto ali, qualquer coisa que eu usar, colocar em quadrantes, em um quadrante que sem aquela coisa ele seria igual aos outros, qualquer coisa que eu colocar ali vai prender a atenção, vai chamar a atenção, vai puxar a atenção do seu público para aquela coisa. Então fica aí já uma dica enorme para vocês. Usem isso a favor de vocês. Eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês entenderem como a simetria é linda, tá? Imagem 2. Essa imagem 2, Fábio, não é simétrico, né? Se você colocar aqui um risco na vertical, aqui é menor, aqui é maior, tá, mas a simetria tá aqui, ó. Essa parte da imagem é praticamente igual a essa parte da imagem. Existe uma simetria e a simetria não se faz só em quatro, uma cruz, tá? Ela se faz talvez na horizontal e na vertical, talvez na esquerda para a direita, talvez nas diagonais, tá? Uma diagonal para essa diagonal da direita e a diagonal da esquerda, enfim, existe a simetria. Quando você olha para uma imagem, independente da simetria que está rolando ali, se é na diagonal, se é na vertical, se é, enfim, em quatro lugares, enfim, você vai perceber a simetria. O ser humano, ele percebe a simetria, ele enxerga padrões, tá? E o ser humano se sente bem vendo padrões. Quando você vê um monte de potinho muito organizadinho em algum lugar, em uma fotografia, você se sente bem. Sabe aquela sensação de, cara, tudo organizado, é tão bom. Isso é fato, o seu cérebro já é treinado para ver padrões, tá? Então isso aqui é um exemplo de foto simétrica de cima e embaixo por causa do reflexo da água e tudo mais. Agora, vamos supor que você coloque um bote aqui, tá? E uma pessoa aqui pescando, tá? Na água. Onde você acha que ia estar o olhar? A primeira coisa que você ia olhar na sua imagem? Ou talvez um ponto de muito interesse da sua imagem? Obviamente seria aqui. Porque isso aqui não tem como o reflexo estar vindo de cima, ele está na água, tá? Todo o reflexo que está vindo aqui da Terra é porque está na água. Isso aqui já está na água, então, claro, ele teria um reflexo aqui, e isso só por ter ele aqui e o reflexo dele aqui já quebraria todo um padrão aqui nessa simetria, beleza? Então, fica também aí a dica para vocês reforçarem isso. Se tem algo simétrico e outra, não é uma regra assim. Se tem algo simétrico e eu estou fazendo uma composição, eu tenho que fazer uma quebra de padrão. Não, não, definitivamente não. Eu só estou te dando uma opção para você ter o que fazer para chamar a atenção para aquilo se você tiver uma imagem simétrica, tá? Se você está fazendo uma imagem simétrica, se você, por exemplo, está fazendo uma manipulação, uma composição automotiva, e você está fotografando um carro num paredão de tijolo, assim, os tijolos exatamente iguais, do começo ao fim, o tijolo está perfeito e no centro da imagem para baixo o asfalto é completamente regular, de uma cor só, lisinho, ou seja, há uma simetria aí. Em cima, justamente do meio da imagem para cima são os tijolinhos, de baixo do meio da imagem para baixo é o asfalto, tudo muito bonitinho. E o carro tá ali no lado de cá, ou do lado de cá, ou no centro, o carro, obviamente, você quer colocar um carro ali, você obviamente vai chamar completamente a atenção para o veículo se você coloca ele em um ambiente, por exemplo, simétrico demais. Tá? É um exemplo, é óbvio que agora vou fazer uma manipulação de carro, vou colocar ele sempre em um lugar. Não, não, é um exemplo. Eu só estou te mostrando as opções que você tem para usar a simetria ao seu favor para chamar atenção para o seu objeto principal, para o seu centro de interesse, para o ponto de interesse da sua composição. Tá? Se você tem um ambiente muito simétrico, as chances de você usar um objeto ali que quebra essa simetria e chama a atenção é imensa. A chance de você chamar a atenção com isso é imensa, tá? E eu vou te dar exemplos disso aqui
agora, tá? Aqui a gente tem um completo padrão, né? A gente agora falando de padrões. Claro que os padrões, padrão e simetria andam muito próximos, tá? Andam muito próximos, porque a simetria nada mais é do que um padrão visual que você se sente bem ao ver, tá? Simetria é um padrão visual. Isso aqui não deixa de ser um padrão visual. Um azul, um cinza, um azul, um cinza, um azul, um cinza, bonitinho, bonitinho, retinho, tudo inclinadinho na mesma posição. Isso aqui é um padrão. Agora, quando você faz isso aqui, você quebra completamente esse padrão. E a primeira coisa que você olha quando você olha para essa imagem é para o vermelho. Porque ele está quebrando totalmente um padrão que você estava acostumado a ver, você está acostumado a ver e de repente, pau, tem ali ó, um vermelhinho aqui para quebrar todo esse padrão. O ponto de interesse passa a ser esse aqui, tá? E aí você pode contar muita história por causa desse esse ponto de interesse, tá? Essa quebra de padrão. Uma coisa que eu vou falar sobre quebra de padrão, tá? Numa aula interessante, é da análise do pôster que eu fiz do Wakanda Forever. Tem um ponto ali, ele é simétrico, tá? Ele usa simetria, ele é muito simétrico dos dois lados, muito lindo, lindo, lindo. E tem um ponto ali que quebra completamente esse padrão, quebra essa simetria. E com certeza esse ponto é importante na trama do filme, no pôster em si, na imagem, enfim, em todo o enredo daquela história. Porque se ele quebrou o padrão, a pessoa que fez aquele pôster, que fez aquela arte, quis que você olhasse para ele com os olhos ou de cara, esse cara tá me dando um desconforto visual aqui. Ou esse cara não. Cara, quando você vê algo simétrico e alguma coisa quebrando essa simetria, sabe aquela sensação de toque? Quantas vezes você já não deve ter falado, cara, eu acho que eu tenho toque, porque quando sai uma coisa do lugar aqui eu fico agoniado. Então, nessa aula da análise do pôster, tem um ponto ali que quebra um padrão. E aquele ponto pode ser muito importante no filme. Eu continuo sem ver o filme, tá? Eu não vi o filme ainda, mas com certeza eu vou ver para saber se aquele personagem realmente quebra um padrão, quebra um ciclo, ou ele é traído, ou ele é o traidor, alguma coisa acontece. Porque se na peça ele quebrou um padrão, há um desequilíbrio. E ele causa esse desequilíbrio. Entenderam? Isso aqui é basicamente isso. Há um equilíbrio. E quando alguma coisa quebra esse equilíbrio, sua função, o seu cérebro, ele detecta essa quebra de padrão. E aí o seu olhar vai direto para quem está quebrando ele. Entendeu? Agora vamos aqui para essa imagem. Essa imagem aqui é o seguinte. Tem esse rapaz aqui. Vou até deixar ela menorzinha aqui, ó. Aqui, tá vendo que tá simétrico. Só tô deixando ela menorzinha pra gente focar nele aqui. Ele tá exatamente no centro da imagem, tá? Ele tá até os braços, da posição dele tá fazendo a mesma abertura, tá? Ele tá simétrico. Ele tá simétrico. Isso aqui é uma simetria perfeita, tá? As duas escadas iguais, corrimãos, enfim, tudo igual, a estrutura tudo igual, o cara igual, tá tudo assim, perfeito, beleza? Só que veja essa outra foto. Consegue entender para onde que o seu olhar foi? Quando eu mudei de foto, eu sou capaz de apostar que foi para o cara aqui. Foi a foto, o seu olhar foi direto para onde o cara tá. Por quê? Porque ele quebrou completamente a simetria de tudo, tá? Se esse cara não tivesse aqui, deixa eu ver se dá para roubar aqui no jogo aqui, ó. Deixa eu ver se dá para dar uma roubada aqui só para, vamos supor que assim, se esse cara não tivesse aqui, tá? Ignorem essa falha aqui, tá? Se esse cara não tivesse aqui, aqui também tem que sair. Vamos supor, se esse cara não tivesse aqui, cara, olha a simetria perfeita dessa foto. A simetria tá linda, tá tudo muito, muito bem estruturado. Porra, tá fantástica. A foto foi tirada bem no centro, bonitinho e tal. Só que esse caboquinho aqui, ele faz com que o seu olhar, cara, você pode fazer o que for. Quando você olhar para essa tela, você não vai olhar para cá, você não vai olhar para cá, você vai olhar primeiro para cá. Não tem jeito, não tem jeito. A quebra de padrão, ele puxa, ele suga o seu olhar para quebra, para quem está quebrando esse padrão,
tá? Não tem como. E a quebra de padrão pode ser de diversas formas. Se você tem um monte, não precisa ser em simetria, tá? Não precisa ser assim, tudo muito simétrico e aí alguma coisa, algum objeto está ali. A quebra de padrão pode acontecer, por exemplo, numa foto que você tira ou você coloca, ou você monta a foto de várias pombas brancas da paz. E no meio das pombas tem uma pomba preta, totalmente preta. Cara, com toda certeza você quebra um padrão. Você não tem uma simetria ali, porque são várias pombas voando para todo lado. Você não tem uma simetria, mas você tem uma quebra de padrão. O padrão, qual que é o padrão? Todas as pombas são brancas e estão voando. Só que no meio delas, talvez para uma mesma direção, né? Para também não ficar muito espalhado, para a mesma direção. Mas aí você no meio delas pinta uma de, sei lá, você quer viajar? Pinta uma de verde. Com toda certeza, o olhar do seu público, o olhar do seu espectador, do seu cliente, talvez, vai bater lá na pomba verde e depois vai olhar o resto. Ele vai bater. É claro que você precisa saber como fazer isso de forma atraente, tá? Colocar na posição certa, usar as grids para colocar essa quebra de padrão no lugar certo. Lá no análise do pôster, vocês vão ver que a quebra de padrão está numa grid extremamente importante para a estrutura da composição. A quebra, o personagem que quebra o padrão está exatamente numa das principais áreas da proporção áurea. Ou seja, aquele cara serviu para quebrar o padrão, para desequilibrar a simetria do pôster e com toda certeza ele tem uma importância muito grande na trama, porque ele está numa grid extremamente importante. Entenderam? Entenderam a função dessa quebra de padrão? Essa quebra de padrão na composição ela é fantástica e pode ser um artifício genial para quem souber usar de forma inteligente. Então aqui agora vocês já sabem disso, vocês têm esse conhecimento que muitas vezes talvez você já tenha até se admirado, se você se pegou admirando uma imagem que tenha um padrão quebrado, mas você nunca parou para pensar que é proposital. As quebras de padrões em imagens, principalmente publicitárias, são propositais. Eu volto a dizer sobre alguns criativos de anúncios de Facebook, de Instagram, de qualquer rede social. Se você é um social media, por exemplo, um manipulador que sabe fazer e faz social media, o que é muito bom também para o mercado, tá? Se você sabe dessas regras e usa isso para atrair o olhar do seu cliente para o seu produto ou para o produto do seu expert ou do seu cliente, cara, você está usando artifícios que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Vamos supor que você vai construir um anúncio, sei lá, para Coca-Cola. Vamos supor. Aí você coloca. Qual que é o concorrente direto da Coca-Cola? A Pepsi. A Pepsi é o que? A azul. Você coloca várias latinhas azuis, sem rótulo, sem nome, sem nada. Várias latinhas azuis, enfileiradinhas, bonitinhas, de um padrão perfeito. E no meio delas você coloca uma latinha vermelha. Aí você coloca a latinha vermelha na grid, por exemplo, da regra dos terços, em um dos pontos interessantes ali da regra dos terços, tá? Cara, genial, genial. Muitas campanhas foram feitas assim, principalmente nos anos 90, que usavam vários padrões e quebravam esses padrões, essa simetria, com uma cor diferente, com um formato diferente. Quem aqui nunca viu aquela imagem de vários smiles, né? Aquelas carinhas amarelas rindo, várias carinhas amarelas rindo e uma no meio delas chorando. Se for no Google e colocar smiles e quebra de padrão, alguma coisa assim, com certeza vocês vão encontrar várias carinhas amarelas sorrindo e uma carinha triste. Ou uma carinha com raiva, vermelha. Quebra de padrão faz com que o seu olhar, o olhar do seu espectador vá para aquela quebra de padrão, para quem quebrou esse padrão. Então, usem isso. E lembrando, muito importante, a quebra de padrão, ela precisa, quem quebrou o padrão, quem está quebrando essa simetria de tudo, igual aqui, por exemplo, ele precisa estar em um ponto de interesse de alguma grid, tá? Vocês precisam colocar isso, olha só, essa foto, o tamanho dela é original. Essa aqui eu cortei pra gente ver mais fechado. Essa aqui é o tamanho original da foto. Olha onde o cara tá. Exatamente em uma linha da regra dos terços, por exemplo, tá? Exatamente nessa linha.
E não é por um acaso, é proposital, porque a quebra de padrão funciona, claro, se ele tivesse aqui também funcionaria, mas não funcionaria tão bem quanto ele estando em uma linha de uma grid importante, como por exemplo a regra dos terços, como por exemplo uma diagonal, talvez, se a gente pega uma diagonal. Ah, mas aqui, por exemplo, aqui ele não está nem na regra dos terços, nem na diagonal, vamos supor. É por isso que eu falo para vocês. A simetria é muito fotográfica, mas a quebra de padrão é muito manipulada. Nós somos manipuladores, nós somos retocadores, nós somos profissionais de Photoshop. A gente consegue pegar esse cara aqui, se ele tivesse aqui, por exemplo, se esse caboquinho aqui tivesse aqui, a gente consegue pegar ele e colocar ele onde a gente quiser, num ponto de interesse de uma grid importante, tá? A gente consegue colocar ele virado, flipado aqui, por exemplo. Essa é a graça da composição. A foto é simétrica, mas a quebra dessa simetria pode ser feita, é claro, na fotografia também, mas é muito mais difícil você encontrar coisas que quebrem uma simetria perfeita no momento exato para tirar aquela foto, a não ser ao contrário da manipulação, que você pode quebrar usando simples técnicas de reposicionamento, de redimensão, de recolorização. Enfim, existem várias e várias técnicas que a gente já conhece, que a gente já sabe e que a gente pode fazer para quebrar essa simetria de forma inteligente, tá? Então, vamos só dar uma recapitulada. Simetria, vocês obviamente já sabem. Se vocês não sabiam, vocês com certeza não sabiam só talvez dos nomes técnicos, mas vocês sabiam que simetria existe, cara. Na fotografia principalmente. Essas áreas iguais são simétricas, tá? Aqui, simetria de cima e de baixo. Existe uma simetria, tá? E as quebras de padrões e a sua importância, principalmente na publicidade. Você quer arrumar cliente, você quer trabalhar bem para um cliente, você quer fazer coisas que vai chamar a atenção do seu cliente e do cliente dele também, cara, esse é um artifício genial para você fazer isso com, com um nível de assertividade gigante, porque a simetria e a quebra de padrão funcionam e muito, beleza? Novamente, como eu falo em todas as aulas e já falei aqui, não é uma regra absoluta que você tem que usar, mas aqui está mais um artifício para vocês usarem as grids e as quebras de padrões junto com a simetria para conseguirem atrair mais olhar, mais história, contar mais histórias, beleza? Gente, forte abraço para vocês. Essa foi uma aula rápida e simples, só para vocês entenderem como funciona a simetria e a quebra de padrões. Eu espero que vocês executem esse conhecimento nas manipulações de vocês, nas histórias de vocês e me mostrem, porque eu tô louco para ver o que vocês estão fazendo com esse curso de grid. Fechou? Forte abraço, valeu meus queridos, até a próxima.